Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para nossa pequena aula de direito administrativo. E aí, e os concursos? Os concursos estão aí despencando, né? Bastante concurso. Eu havia dito com você sobre a relação, agora em relação à delegação. Eu falei um pouquinho sobre a delegação, comentamos sobre um pouquinho, mas que eu acho um tema importante no administrativo é a vocação. A vocação, como já disse outras vezes, está lá no artigo 15 da Lei 9784/99. Isso pode cair numa prova de concurso. Quais são as hipóteses em que a autoridade administrativa ela pode avocar, chamar, né, para si uma competência de outra autoridade inferior? Então, o que fala o artigo 15 da Lei 9784, Lei do Processo Administrativo? Artigo 15. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária da competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior. Aí ele traz aqui alguns casos, diante dos motivos relevantes, devidamente justificados, né, pode a autoridade administrativa fazer essa avocação. Isso não pode ser um ato administrativo de mero capricho. Né? Há necessidade de uma justificativa, de uma motivação, né, para que a autoridade avoque, né, um ato administrativo. E, como já falei, essa tal da vocação é o tal do chamado centrípeto e concentra a competência vertical, né? Pessoal, eu peço que você dê mais uma lida sobre a vocação, né? O que é uma vocação? Como isso ocorre? Pegue prova de concurso. E olha que interessante, essa questão cai bastante em prova de concurso. Se você pegar os concursos públicos lá no administrativo, você vai achar, né, essa vocação. Até porque é inerente à atividade administrativa, é muito relacionado com a atividade da administração pública, independentemente de esfera, a esfera federal, estadual e municipal e distrital, né? Então é isso. A vocação é quando se chama para si um ato de uma outra autoridade. É mais ou menos isso. Tá? Vê lá. Agora, vamos passar para um outro tópico interessante, que é o poder disciplinar. Poder disciplinar no âmbito da administração pública. Isso é muito corrente, né? O poder disciplinar consiste na possibilidade da administração aplicar punições aos agentes que cometem algum tipo de infração. Também pode ser cobrado numa prova de concurso. Para que serve o poder disciplinar? O próprio nome já diz isso, né? Poder disciplinar, né? Pela lógica, é isso, confere à administração pública, né, o poder de aplicar as penas, né? Tem que obedecer toda aquela gradação da lei. É um ato, obviamente, de natureza interna, né, e não permanente. Por que não permanente? Olha essa observação aqui. Será que o poder administrativo pode ser permanente? Né? A doutrina diz que ele é um ato não permanente. Ele é um ato que ocorre conforme as circunstâncias, conforme a ocorrência de um evento, né, um evento ilícito dentro da administração pública. Aí surge, na verdade, o poder disciplinar. Então, ele é um ato não permanente e discricionário. Essa palavra discricionário, o que significa isso em termos de direito administrativo? É o ato pelo qual a administração tem a faculdade de escolher, né, qual a penalidade a ser aplicada. Será que isso é uma verdade? Claro que não. O gestor, a autoridade administrativa, ela não pode, na verdade,
escolher qual é a penalidade. Obviamente que os fatos, né, é que vão, na verdade, dar esse direcionamento, mas não é bem descrito porque interno, né, acabei falando, somente pode ser exercido somente agentes públicos, nunca em relação. E agora, o ato é um ato de natureza interna, né, não permanente e discricionário. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa discricionariedade dentro do poder disciplinar, né? A doutrina fala bastante sobre isso, diverge bastante sobre isso, né? E agora, em relação aos particulares, aplica-se o poder disciplinar da administração em relação aos particulares? Na relação com particulares? Existe a possibilidade, sim, né? Quando o particular ele é contratado, obviamente, para exercer uma atividade administrativa, por exemplo, numa licitação. Então, é um particular que exerce, mas aí se aplica, na verdade, o poder de polícia. O poder de polícia, né, que o Estado tem essa prerrogativa. Tá? Então, o particular também ele é punido, e punições severas. Eu busco muito isso no processo de licitação, né? Você consegue lá alguma anulação, alguma multa, aí sobe. Agora, falando que o poder disciplinar ele é discricionário, né? Nós temos que pensar que a administração ela não tem liberdade de escolha, nunca teve a escolha entre punir e não punir, né? Havendo conhecimento do crime, a administração precisa agir imediatamente, né? Havendo a notícia de um crime no âmbito da administração, ela tem que agir. Então, essa discricionariedade, ela precisa ser melhor avaliada, né, caso a caso, né? E o poder disciplinar, obviamente, que ele obedece dentro da administração uma hierarquia, né? Uma hierarquia de poderes, né? Mesmo entre os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Obviamente que no exercício das suas funções institucionais, a hierarquia entre os membros, não há hierarquia, né? Na verdade não. Agora, aqui o que fala a doutrina? O poder disciplinar é uma decorrência da hierarquia, tudo bem, mesmo no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, onde não há hierarquia quanto ao exercício de suas funções institucionais. Ela existe quanto ao aspecto funcional da relação de trabalho, ficando seus membros sujeitos à disciplina interna da instituição. Essa parte aqui, pode ser um questionamento no concurso, né? Ela existe, a hierarquia existe quanto ao aspecto funcional. O juiz pode ser processado, um promotor, do Ministério Público Federal, estadual, todos submetem aos rigores da lei, não tem escapatória. Sua autoridade, não. Até hoje temos o CNJ, que trata muito bem dessa questão disciplinar, né? Se você nunca ouviu falar, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão importante no tocante à aplicação de penalidade entre magistrados, e temos também o Conselho Nacional do Ministério Público. São dois órgãos, né? Órgãos de natureza administrativa e que, na verdade, fazem a gestão, né, da atuação de todos os seus membros. Olha que interessante, né? Existe na lei também o acordo de leniência. Você já ouviu falar do acordo de leniência? Que tem por objetivo, obviamente, né, possibilitar
ao infrator, né, por meio de acordo, né, olha aqui, de acordo, colaborar com a investigação, né, está na lei 12.486, com o Instituto da Leniência também está aqui no Poder Disciplinar. Obviamente que se envolve empresas, né, tá? É o tempo. Olha o que fala aqui, né? Que permite o poder, o acordo de leniência? Permitir ao infrator, por meio de acordo com o poder público, né, colaborar na investigação de ilícitos administrativos, né, ou penais, favorecendo a um tempo o interesse público na investigação das infrações e responsabilidade dos infratores, né? Isso pode até, na verdade, causar a extinção da punibilidade ou redução de pena. A lei da leniência foi muito falada, hoje não se fala mais porque ela está em plena aplicabilidade. Você já deve ter percebido, ouvido falar sobre essa lei da leniência. Ainda no tocante ao poder disciplinar, em relação aos servidores públicos federais, nós temos a lei 8.112. Ela traz, no artigo 127, uma gradação, uma relação de penalidades que são aplicadas, né? O artigo 27 prevê 6 modalidades diferentes para as faltas funcionais. Aqui também eu acho que pode ser cobrado em prova de concurso. Então, leia o artigo 127 da Lei 8.112 e fique atento a essa relação. Temos advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? E destituição do cargo em comissão e destituição da função comissionada. Então, são as hipóteses, né, de penalidades na Lei 8.112. A aplicação de qualquer uma dessas penalidades exige a abertura de processo, o devido processo, né, administrativo. Então, não é possível, não é crível que se aplique uma penalidade sem o devido processo administrativo e a ampla defesa e o contraditório, né, sob pena de nulidade da punição. Então, não há possibilidade de aplicação hoje de qualquer penalidade sem que haja um processo, haja um procedimento administrativo nesse sentido, né? No passado, até que já houve, né? Havia essa possibilidade de, sem a existência do processo administrativo, na verdade, aplicar a tal da penalidade. É o caso do Instituto da Verdade Sabida. Esse Instituto da Verdade Sabida, na verdade, dispensava todo o contraditório. Mas aqui antes, vou pedir para você dar uma olhadinha na ADPF 418 do Supremo Tribunal. Estou falando do Poder Disciplinar, né? Tem tudo a ver, né? Então, dê uma olhadinha nesse ADPF 418 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre a perda de cargo público, né? Impossibilidade de aplicação de sanção administrativa do servidor aposentado, tá? Dê uma olhadinha nesse ADPF, tá? Aí você pergunta, o que é ADPF? O que significa isso, Sidney? É arguição de descumprimento, né, de processo fundamental. Isso é direito constitucional, mas está aqui na doutrina, né? Eu falei para você agora há pouco sobre o Instituto da Verdade Sabida. Não se aplica mais, isso é coisa do passado. Mas existia, né, algumas leis admitiam a direta aplicação pela autoridade administrativa da penalidade disciplinar sem o processo administrativo na hipótese de notoriedade dos fatos, né? Então,
quando o fato era notório, de ampla divulgação, dispensava-se o processo administrativo. Isso hoje não se aplica, até em razão de preceitos constitucionais. Não existe mais no nosso ordenamento jurídico, com a Constituição de 88, que garante o contraditório, então, ampla defesa, o devido processo legal, também no processo administrativo. Então, o administrativo tem contraditório? Tem sim, ampla defesa, sim. Tem que abrir a possibilidade para que o acusado se defenda em todas as hipóteses, no processo administrativo. Hoje, conforme a unanimidade da doutrina, esse Instituto da Verdade Sabida é inconstitucional. E se isso cai numa prova, hein, pessoal, o que fica? Instituto da Verdade Sabida. Pode até colocar, às vezes, lá duas questões, até para que o candidato fique meio atordoado. Princípio, vamos colocar isso aqui para atordoar o candidato. Instituto da Verdade Sabida. Então é isso. Ele não existe mais. Fique sabendo que ele não existe mais. Então, com o advento da Constituição de 88, ele foi extinto. Então, hoje, conforme a unanimidade da doutrina, o Instituto da Verdade Real é inconstitucional por violar a obrigatoriedade de realização de processo administrativo para aplicação de qualquer penalidade. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, 54 e inciso 54 e 55. Foi uma citação do professor Alexandre Maza. Ele falou sobre essa questão, deu uma lida. Beleza? Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Volto em breve. Hoje foi um vídeo mais rápido, mas se você está estudando, continue se preparando. A próxima aula eu vou falar com você sobre o quê? Vamos ver que na próxima aula eu vou falar com você sobre um tópico importante que já estou separando aqui para te falar. Vamos falar sobre o poder regulamentar e o poder de polícia. Ainda temos que falar sobre o poder regulamentar, poder de polícia e o abuso de poder. Vou fazer uma síntese desses 3 tópicos. Conversaremos na próxima aula. Tudo isso é importante, pode cair numa prova, uma questão de prova. É isso. Peço que você se inscreva no canal, se achou interessante, se inscreva lá, ou assista o vídeo. O direito é assim: quanto mais você leia, quando você ouve, tudo é um somatório. Leitura, hoje temos os áudios que nos ajudam bastante, temos a internet que nos possibilita fazer qualquer tipo de pesquisa, então tudo fica fácil. Beleza, turma? Obrigado, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.